Olá, muito bom dia a todos. Bom dia, Brasil. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos ao vivo, direto da cidade de São Paulo para todo o Brasil. E está no ar o painel Capital Humano após Covid-19, Perspectivas Estratégicas. Uma realização da BMI, Blue Management Institute, com apoio de mídia da Rádio Antena 1 e um conteúdo acessível com tradução e interpretação de Libras, de Roberto Cardoso e James Ramos. Os nossos convidados do painel de hoje são Daniel Mota, CEO da BMI, partner da White Fox Capital, PhD em Economia pela USP, mestre em Economia pela FGV, OPM na Harvard Business School e diretor de Planejamento Estratégico da Unibis. Bom dia, Daniel. Bom dia, Milena. Bom dia a todos. Ana Paula Chagas, partner da Heidrick Struggles to Get, com quase 30 anos de experiência em Executive Search, voluntária dos conselhos WCD, Women Corporate Directors, e TNC, The Nature Conservancy, graduada pela PUC, com pós-graduação em Administração de Empresas na FGV. Bom dia, Ana Paula. Bom dia a todos. E Adriane e Sofia Esteves, fundadora e presidente do Conselho do Grupo Companhia de Talentos, professora de MBA e especialização de RH na FIA e na FGV, colunista da revista Exame e do jornal Valor, comentarista do canal Globo News. Bom dia, Sofia. Bom dia, Milena. Bom dia, amigos. Um prazer estar aqui. Muito prazer. Eu sou Milena Machado, jornalista com passagens pelos canais Band News TV e Globo, ativista para o encorajamento feminino e também para a causa surda. Neste painel, serei a mediadora. Avisem amigos, compartilhem com colegas de trabalho. Essa live também está sendo transmitida simultaneamente no YouTube da BMI, no Facebook da Rádio Antena 1, no grupo de notícias de Facebook Coronavírus Brasil Covid-19 e na minha página de Facebook, Milena Machado Real. Prontos para o nosso debate? Super! Vamos lá. Essa semana aqui, a gente teve aí o reconhecimento da Organização Mundial de Saúde a respeito do índice de mortalidade do coronavírus, né? Então, já ficou claro que ele é 10 vezes mais letal que o H1N1, que tanto nos assustou tempos atrás. E principalmente pela velocidade com que o vírus se espalha. No mundo, já são mais de 1,5 milhão de pessoas contaminadas e cerca de 90 mil mortos. E o medo e a responsabilidade é que nos trancam em casa. Home office, ensino à distância, já viraram regra. Né? Então, já consultas médicas por videochamada também já viraram rotina. E o mundo mudou completamente em 100 dias. Eu vou começar esse nosso painel com a participação da Ana Paula Chagas. Ana, você que é especialista, né, especializada no seu level, trata diariamente com CEOs, o que as lideranças devem fazer nesse momento que é tão crítico? Olha, eu queria responder de uma forma, em primeiro lugar, falando das pessoas, porque eu sou uma pessoa otimista, acredito muito, amo gente. E eu tenho certeza que, apesar desses números catastróficos que você acabou de falar, eu acho que o ser humano tem uma capacidade de adaptação, de colaboração, de aprendizado, de criatividade, que só é possível ser vista em momentos como esse, tão críticos de transformação, né? O corona, certamente, para os CEOs, para os conselhos, para as pessoas de qualquer nível de classe social, ele é a pior crise da nossa geração, minha, tá? Você é muito mais jovem do que eu, mas é a pior crise desta geração. E acho que, tanto para CEOs e executivos em geral, eu tenho falado diariamente com vários deles, e o meu objetivo é acolher, é ouvir, é ajudar, e tentar manter a sanidade dentro desse cenário. Eu acho que o que aconteceu é que foi muito rápido. Os negócios, de repente, travaram. Aí, home office, quarentena, distanciamento, isolamento, medo de morrer, medo de perder entes queridos.
Tudo isso mostrou para o ser humano e para os CEOs, principalmente, para o C-Level, né, que todos somos vulneráveis e o imponderável chegou. Então, agora, falando apenas dos CEOs, o que eu tenho visto, falando com pessoas desse nível, é que a liderança ela tem que ser muito mais inspiradora, não só o cargo pelo poder, é o cargo pela inspiração para ele conseguir ter os seus times mais próximos, mas com amor, de forma genuína, não pelo poder do cargo. E quem não tem isso, talvez não vai ser CEO depois que tudo isso passe. Eu acho que os CEOs eles precisam de uma enorme coragem nesse momento para tomarem as decisões difíceis. Aliás, CEO é herói, na minha opinião, sempre foi. Mesmo tendo a sua empresa ou sendo empregado de uma grande empresa, eles precisam de muito mais resiliência, paciência, uma visão muito mais humanística de salvar os empregos e ao mesmo tempo, de manter o negócio saudável e manter a continuidade dos negócios nessa turbulência. É pouco. Eles vão precisar de mais coisas. Eles vão precisar de coisas, que eu adoro essa palavra, de muita humildade. Porque o cargo, CEO, C-Level, CFO, todos os Cs que foram inventados pelos americanos, né? E a gente adaptou isso rapidamente, a gente é muito alinhado a essa cultura, eles vão ter que ter muita humildade para continuar sendo um CEO, porque agora é a hora de mostrar quem são os CEOs genuinamente, que fazem isso com amor, que não só a matéria que dominam e não só por dinheiro. Aquele CEO que vai ficar 3 anos sem bônus, aquele CEO que vai dar espaço, que vai abrir a cabeça para a diversidade, para a sustentabilidade, dar oportunidade para as pessoas, vai mudar tudo, já está mudando. Aliás, todos esses, vocês vejam, né, em 8 semanas aconteceu tudo isso, só em 8 semanas, graças ao mundo digital, transformação digital, é a posição que a gente mais tem demanda. Mas metade, 90% não sabe nem para que é. O que faz com isso? Os perfis não têm nem pé nem cabeça. Então, eu acho que essa crise está dando oportunidade a esses CEOs de realmente entender que a tecnologia vai ser a ferramenta que vai permitir que a gente saia dessa crise muito rápido. Veja só, estamos aqui no Zoom. Muita gente, há 8 semanas atrás, não sabia nem o que era. Muito CEO não sabe nem ligar o Zoom. Eu tenho visto várias lives que a pessoa não tira o som. Não tem problema. O importante é a humildade para aprender. Então, eu digo que eles estão assustados, eles estão com medo e ansiedades que todos nós estamos, mas ele tem que ser capaz agora de através da sua liderança, da sua inspiração e do amor à sua gente de uma forma genuína, não só pelo cargo que ele ocupa, atravessar toda essa turbulência. Além disso, ele tem que ser capaz de fazer cenários muito otimistas, pessimistas, muito pessimistas e tentar antecipar os diferentes movimentos de mercado do seu próprio negócio, abrir a cabeça nesse novo mundo. Então, eu acho que o CEO tem que se reinventar. O título pode até mudar. É hora da gente se reinventar, com muito autoconhecimento e muita humildade. Eu entrevisto mais de 2.000 pessoas por ano e fico chocada com o baixo autoconhecimento que vários CEOs ou C-Level em geral possuem. Então, é um pouco a minha visão. Eu acho que os CEOs têm uma grande oportunidade. Como eu sou otimista, eu acho que isso é uma oportunidade. E não é uma guerra, é uma oportunidade. Sofia, quais são os principais impactos que, na sua opinião, o mercado de trabalho já sofre? Olha, Milena, primeiro eu quero dizer que hoje meu coração acordou muito feliz.
Eu não sei se quem está nos assistindo viu a matéria que o sírio-libanês encontrou uma forma de tratar, salvou uma senhora de 96 anos com uma medicação para afinar o sangue, e já muitas pessoas que estavam sendo tratadas conseguiram sair rapidamente do hospital. Então, isso me encheu de esperança, me encheu de alegria. Eu não posso olhar. E eu espero realmente que... O teu microfone está aberto, Ana. Ah, sim. Desculpa. Então, eu acho que a gente hoje acorda com uma esperança, e uma esperança que veio do Brasil, né? E isso é um grande orgulho para nós. Respondendo sobre os impactos, por uma situação absolutamente inédita, requer novas atitudes, tanto de gestão de pessoas, das pessoas, os diretores, os altos executivos de recursos humanos, como de toda a população. Então, eu tenho visto, diferente de outras crises, né, eu sou empresária há 32 anos, então já passei por várias, a primeira coisa que se fazia era corte de pessoas. E hoje existe uma sensibilização, uma preocupação de manter os empregos. Vai ter corte? Sim, vai ter corte. Já começaram a ter cortes? Já começaram, mas comparado a outros momentos de mercado, está acontecendo muito menos, e realmente nas indústrias que estão mais afetadas. Então, infelizmente, vai ser mais difícil aí a curva de retomada da contratação em massa, como vinha acontecendo, retomando nos últimos meses, infelizmente ela vai ficar mais longa. Mas eu digo que para os profissionais não pode esmorecer por causa disso. É hora de se capacitar mais, é hora de se preparar mais, é hora de ter mais autoconhecimento, como a Ana falou, até revisitar se a carreira que vinha tendo até hoje é a carreira que ele quer levar para o futuro, e adaptações que ele tem que fazer para esse futuro que, na realidade, já chegou. Então, eu acho que vamos ter aí fortes impactos nos empregos, mas com a união de todo mundo, com movimentos como o Não Demita, que o Daniel Castanho criou, e muitas ações que as empresas estão tendo, eu acho que isso vai ser amenizado em relação ao passado. Porque as estimativas são bem dolorosas, né? Pelo menos 12 milhões de pessoas desempregadas, pelo menos uma redução de 15% nos salários, é algo que vai realmente mexer com todas as pessoas, né? Com a sociedade inteira. Inclusive. Uhum. Mas eu digo o seguinte, é melhor ter uma redução de salário, mas manter o emprego, porque se você mantém o emprego, por mais que tenha caído um pouco o salário, você ainda consegue ter um índice de consumo básico para a economia rodar. Quando existe um índice de desemprego muito grande, você afeta diretamente a economia e sobe a inflação. Isso a gente já viveu lá atrás. Então, vai ter sim um impacto nos salários. Algumas empresas aí, até por causa da nova lei trabalhista, que tem ajudado muito nessa questão agora de redução de salário e redução de carga de jornada, de novo, para segurar os empregos, vai amenizar um pouco disso, mas não dá para brincar de dizer que não vai ter. Daniel, a área de capital humano assumiu um protagonismo relevante nessa crise, né? Como é que você imagina que esse posicionamento mais estratégico vai se sustentar? Bom, aquele dia, né, aquele dia aspiracional, o dia que as áreas de capital humano se tornariam estratégicas de verdade, chegou, né? Esse cisne negro que ninguém previu, as matrizes de risco das grandes empresas, nenhuma estava preparada para enfrentar esta pandemia. Isso pegou as organizações, de fato, de uma tal forma que as áreas de capital humano têm sido, sim, protagonistas deste movimento ao lado de outras áreas da companhia, como, por exemplo, as áreas de finanças e as áreas de operações. Em especial, a área de capital humano, a gente tem visto nos últimos anos, né, eu tenho aqui 20 anos de experiência com esse tipo de profissional, tem uma agenda de curto prazo, uma agenda operacional muito pesada nas grandes companhias, né? As áreas de RH são muito sobrecarregadas com leis que mudam toda hora, com as relações com stakeholders diversos e com os dilemas de curto prazo das organizações. Mas diante de uma pandemia desta envergadura, o que a gente tem visto
é a área de capital humano, de fato, viver a sua essência. Na minha opinião, a área de capital humano tem 3 missões principais nas companhias. A primeira delas é ser o centro de referência da gestão do desempenho das organizações. Isso significa que cabe às áreas de capital humano trabalhar junto com seus colegas no C-level das organizações, junto aos conselhos das suas organizações, na continuidade do negócio. Então, por exemplo, na crise que estamos vivendo, um dos temas mais importantes é a continuidade dos negócios. Segurança patrimonial, entrega de valor para os clientes, as agendas de responsabilidade social e ambiental têm que continuar, as práticas de governança têm que continuar, etc. Tem uma questão de redesign das empresas, né? A forma como as empresas estavam desenhadas não necessariamente é a forma adequada para lidarem com esta crise. Portanto, existe aí um on-the-job training, né? Um on-the-job redesign, que as áreas de capital humano precisam atuar. E tem a questão de planejamento de talentos também, de workforce em geral. Então, esse é o primeiro desafio, ou seja, ser o centro de gestão de desempenho da organização. O segundo papel fundamental de uma área de capital humano, e na pandemia isso é muito exaltado, é ser o agente coordenador da mudança. As organizações estão sempre em mudança, né? Não necessariamente na velocidade que precisam, e quando a gente tem um cisne negro desta envergadura, eu concordo com a Ana Paula, é a maior crise que a nossa geração viveu. Nós não vivemos a Segunda Grande Guerra Mundial, né? E, portanto, esta é a nossa grande crise, muito mais impactante, por incrível que pareça, do que a crise do subprime ou o estouro da bolha.com no início dos anos 2000. Então, ser um agente de mudança significa trabalhar cultura e liderança, né, que são as 2 missões nobres das áreas de capital humano. E eu diria que um terceiro papel fundamental é ser o articulador político das relações de poder dentro da organização. As organizações são, na verdade, elas mimetizam, né, as relações de poder que existem nas diversas outras dimensões da sociedade. E, portanto, as áreas de capital humano têm que assumir consciência e protagonismo nessas relações de poder e, diante de uma crise que falta recurso para todo mundo e sobra ansiedade para todos, qual é o papel desses articuladores em prol da sobrevivência, da perenidade da organização. Então, Milena, assim, eu diria que esses 3 papéis, que são o sonho de consumo de todo profissional de recursos humanos, este é o momento. A gente está vivendo exatamente essa história agora. Olha, tem aqui já alguns comentários do pessoal que está nos acompanhando por todas as nossas mídias sociais. Nós estamos ao vivo em 4 mídias sociais. Aqui no YouTube da BNI, a gente tem um comentário da Alessandra Nogueira que diz assim: que prazer poder ouvir estes 3 profissionais que são fonte de inspiração para influenciarmos as organizações. É muito bom a gente saber que fez a curadoria de um tema relevante, que é muito oportuno nesse momento e que as palavras estão, de alguma maneira, guiando as pessoas. No Facebook da Antena 1, o Jason Boss, ele mora no Japão e está nos contando aqui que no Japão muitas fábricas já dispensaram de 80 a 100 funcionários cada e que na fábrica onde ele trabalha existe até um pavor, um medo de não ter dinheiro para comer. Na minha página de Facebook, a gente tem também aqui a participação do Moisés Alves, que está até questionando, está aproveitando este momento de quarentena para uma reflexão. Será que não vamos ter uma relação aí com o nosso consumo desenfreado, essa dependência da industrialização com relação às produções paradas, né? A gente tendo que improvisar e se virar de uma forma diferente. Vocês querem comentar alguma dessas colocações aqui? Posso fazer Fala, uns comentários que complementam um pouco o que a Sofia falou, Daniel, e um pouco a minha vivência do que eu estou passando, né? E todos nós estamos juntos. Eu acho que, do lado otimista, todo mundo sabe que tudo passa e tudo vai passar. Eu trabalho com empoderamento feminino, mulheres no conselho, a maior ONG ambiental do mundo de preservação ambiental, a TNC. Mas, ao meu ver, as piores crises ou as maiores dores são a única forma da gente ter um crescimento pessoal. E eu digo isso, quem conhece a minha história sabe.
Eu acho que está doendo, vai doer muito mais. Nem começamos a ficar triste, nem começamos a ver o horror que vai ser. Por outro lado, eu tenho certeza, de uma forma otimista, que, apesar disso, e muito injusto num país tão desigual como o nosso, vai doer ainda mais a compaixão dos menos favorecidos, né? Dito isso, quem poderia prever, né? Empresa nenhuma no seu conselho, como disse o Daniel, a agenda de gente sempre foi 5 minutos, 10 minutos para falar do bônus e de remuneração, ao invés de ser um dia inteiro falando de gente. Agora vai mudar, agora essa agenda vai entrar na pauta. Então, eu digo que, ao mesmo tempo, eu estou muito feliz, como disse a Sofia, porque eu nunca vi tantas pessoas, indivíduos, grupos de WhatsApp, empresários, empresas, trabalhando de uma forma tão colaborativa e com uma agenda não competitiva. Você pode ver que os concorrentes se unindo para fazer coisas para ajudar pessoas que estão ajudando a salvar as nossas vidas, né? Então, já mudou. Eu já estou vendo o resultado bom antes de acabar a crise do corona. E de forma virtual. Então, a velocidade que entramos tem que ser a mesma que a gente sai. Agora, eu fui olhar um pouco a história. Olha só, a peste negra, no século XIV, matou 200 milhões de pessoas, 50% da humanidade. Na época, Eurásia, né? Quem participava da sociedade naquela época? Só os nobres e o clero. O resto era resto, né? Quando morreu metade do mundo, o que aconteceu? Surgiu a necessidade de pessoas, como vai surgir depois. Então, medo de ficar sem emprego, medo de não ter comida, não é nessa direção que as pessoas têm que pensar. As pessoas têm que pensar, eu vou ser protagonista dessa nova fase. Como eu me reinvento para ser a pessoa que as empresas vão precisar depois. E pode ser que eu seja outra pessoa. E o que aconteceu depois dessa peste negra? Surgiu a classe média, porque os artesãos, os trabalhadores começaram a ganhar mais. E eles antes nem faziam parte dessa sociedade. E o que aconteceu? A Renascença, que foi uma nova visão de mundo humanística. E o mundo mudou. Então, eu fiz um paralelo com isso. Outro paralelo, a gripe espanhola, que surgiu no Kansas, para quem não lembra. Matou 35 milhões de pessoas. 3 milhões e meio, 35 milhões só no Brasil. O que aconteceu no Brasil? Alguém lembra? De positivo? O resultado disso foi que os profissionais de saúde fizeram que as condições sanitárias do Brasil melhorassem. Algumas são aplicadas até hoje. Então, de novo, trazendo uma visão otimista e com humildade, responde à pergunta do colega aí do Japão, de que não vai para o negativo, vai para o positivo. A volta não vai ser fácil. Fala. Não, sabe o que eu queria? Eu queria que você pontuasse, gostei desse amarrado que você fez, mas eu queria que você emendasse e pontuasse de uma forma bem direta aqui, porque a gente está recebendo muitos comentários, muitas perguntas, muitas notícias, e aí, na sua opinião, assim, eu vou te explicar onde eu quero chegar. Opa, meu fone caiu. É o seguinte, por exemplo, a Ana Lúcia, ela está aqui no YouTube da BMI, e ela está dizendo assim, esse é um momento em que governança e compliance podem ser flexibilizados. Eu queria dirigir isso a você, porque você também lida muito com os conselhos de administração. Qual que é a sua opinião sobre isso? Mas bem pontual, para a gente poder abrir de volta para a Sofia e para o Daniel. Perfeito. Sinceramente, eu acho que os conselhos no Brasil estão muito atrasados e no mundo também. Eu acho que chegou a hora dos conselhos serem para valer. E eles têm que ter, primeira coisa, humildade. Falar que é parte de um conselho parece que você é parte de uma classe, um ser superior. Então, eu acho que os conselhos têm que ter mais humildade, eles têm que ser mais ágeis, eles têm que ser mais disponíveis para os executivos, eles têm que estar mais antenados com as mudanças dos negócios e do mundo. E essa mudança
eu faço isso junto com grupos da Women Corporate Director, faz 10 anos que a gente fala e muda muito pouco. Agora Mas é a você hora, acha... como disse o Daniel, do capital humano dizer, conselho, você tem pessoas especialistas em gente no seu conselho? Você tem um rapaz de 28 anos que entende de digital, que você vai ter que ouvir com muita humildade, aprender com ele? Então, essa é a primeira mudança. A diversidade nos conselhos e admitindo seus erros e com um olhar mais humanístico. Essa pergunta sobre conselhos. Além de serem mais estratégicos, não só cobrarem o CEO dos resultados, eles têm que reconhecer que o mundo mudou e eles têm que acolher o CEO e todo o C-level de uma forma muito mais inspiradora e mais próxima. E o conceito do ESG, Economics, Environment, Social and Governance, para mim é para lá que a gente vai. Os conselhos que não tiverem esse formato do ESG não vão conseguir atrair as melhores pessoas para trabalhar nessas empresas. E o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes. Essas pessoas vão buscar trabalho e vão escolher o trabalho, porque num país onde se investe tão pouco em educação, vai faltar gente, já falta gente. Não sei se eu respondi sua pergunta, é isso? Não, mas tudo bem, depois a gente passa um pouco sobre isso também, na abordagem com o Daniel, eu acho que ele até vai querer também falar um pouco sobre isso. Eu queria agora passar a bola para a Sofia, perguntar, Sofia, para você, quais são as áreas que você acredita que terão mais contratações e menos demandas nos próximos meses? Ana Paula já deu uma orientada aí com relação a pessoas mais jovens, tecnologia, mas eu pergunto isso porque a gente tem aqui no Facebook da Rádio Antena 1 a Maria Pereira preocupada com a falência das pequenas empresas, né? E a gente também tem alguns comentários aqui no Facebook da BMI com relação à mudança no futuro do trabalho e nas relações profissionais. Olha, eu acho que tem aí os setores que eu estou vendo já tendo mais contratações, é o setor, por exemplo, alimentício, né? Nunca se teve, parece que as pessoas começaram a comer mais, nunca se teve aí as empresas estão trabalhando 24 horas, rodando turnos para conseguir dar conta da demanda da população. Também a área de higiene e limpeza cresceu muito, até por tudo que a gente está vivendo. A área de tecnologia, de uma maneira geral, tentando achar novas soluções, novos aplicativos, então também crescendo muito. Concordo com a Ana que, nesse momento, todo o movimento que eu tenho visto nas organizações se tiver que ter cortes, vai ser mais no nível de alta liderança do que na base da organização, porque às vezes um salário de um diretor equivale a 10, 15 salários de uma pessoa que vai estar lá produzindo, que vai estar lá fazendo a empresa rodar. E eu acho que o impacto no futuro do trabalho, que já vinha acontecendo, é muito mais nas relações de trabalho. Antes, todo mundo buscava carteira assinada, o profissional CLT, e hoje o número de pessoas trabalhando por projetos, e isso dá mais capacidade de ele atender várias empresas, é muito positivo. Então, as relações, né, os trabalhos intermitentes, como a nova legislação permite, isso tem acontecido fortemente. Eu vejo um número enorme, desde jovens em início de carreira, até profissionais do mais alto escalão, buscando uma outra forma de vínculo com a empresa, até por causa de as fantasias que tem nisso trabalhando desse jeito, eu vou ter mais qualidade de vida, eu vou ser dono da minha agenda, eu vou trabalhar mais com o meu propósito. Qualidade de vida, né? Nós três que somos consultores aí há tantos anos sabemos que a tua agenda é a agenda do cliente. Claro que você tem um domínio na tua mão, mas você também não tem um chefe, você tem 500 chefes. Mas eu acho que essa transformação nos vínculos e na forma de relacionamento entre o mercado formal e os profissionais tem mudado bastante e vai aquecer ainda mais esses novos vínculos. Muito bem, então, Elizabeth Strina, respondido aqui para você. Daniel,
em termos assim de gestão de crise, que aspectos que você considera assim cruciais da área de capital humano para o sucesso da organização? Você também poderia pontuar para a gente a sua opinião sobre se esse, em especial, não também generalizando para todas as crises, mas se nesse momento flexibilizar a governança, flexibilizar o compliance podem ser um caminho? Olha, primeiro, assim, a atual pandemia, ela está piorando uma situação que já é o mal do século XXI, que é a perda de sanidade mental, né? Se a gente, no século XX, se nós descobrimos a penicilina, os antibióticos, etc., e fomos combatendo bactérias e vírus, etc., no século XXI, o que a gente tem visto são as pessoas muito doentes mentalmente, né? A dor da mente, a dor do espírito, né? E isto é um tema organizacional, porque hoje a maior causa de afastamento e de improdutividade já não são questões motoras, né? São justamente questões de sanidade mental. Então, em crise, a primeira coisa que gestores, liderança e capital humano têm que olhar são as suas pessoas, né? Essas pessoas que já vivem um contexto bastante adverso nessa sociedade contemporânea que estamos vivenciando, e que no contexto de crise entram no modo sobrevivência, né? E nesse modo sobrevivência, tudo é uma ameaça, né? Elas não entram mais no modo racional de processamento das informações e, portanto, tudo é muito complexo, tudo é muito vulnerável, tudo é muito ambíguo, tudo é muito difícil. As pessoas ficam com muita dificuldade de se moverem nesse sentido. Portanto, acho que o primeiro tema é cuidado com as pessoas, e aí cabem as lideranças e a área de capital humano trabalharem um tripé, né? Comunicação, muita comunicação, pactos, né? Pactos relevantes, compromissos, acordos sendo renovados diariamente, e colocar a organização num modo de segurança psicológica, ou seja, num modo onde as pessoas se sintam confortáveis em estarem juntas no ambiente coletivo. Tá? O segundo ponto é continuidade do negócio. Nenhuma empresa pode parar. Não é porque a gente está isolado em casa que as empresas podem parar. A gente precisa acelerar projetos de transformação e ter muita agilidade de mudança. Isso pode significar a perenidade ou a morte de uma empresa nesse momento. E o terceiro ponto que eu colocaria é o fortalecimento dos vínculos para uma causa inspiradora de futuro. Nietzsche já nos lembrava que quem tem um porquê enfrenta quase qualquer como na vida. E isso é verdadeiro. Então, se as pessoas acreditarem que depois da pandemia elas terão uma agenda positiva, e isso que conecta. E aí, para completar a minha resposta, perguntando sobre governança e compliance, eu não acho que é momento de afrouxar princípios básicos de governança e ética nas relações, integridade das organizações. Acho que uma coisa é flexibilidade, agilidade, adaptabilidade, e a outra coisa são os fundamentos de integridade do corpo organizacional, que depois que essa crise passar, é como a Ana comentou agora há pouco, a Sofia comentou agora há pouco também, as organizações que as lideranças reduziram suas próprias remunerações, trabalharam corretamente a pauta ESG, trabalharam junto com seus colaboradores de forma transparente, são essas empresas. E cuidado da cadeia produtiva, que a gente tem falado muito de colaborador, de responsabilidade social, mas a gente não tem falado dos pequenos fornecedores e pequenos clientes nas nossas cadeias produtivas. Então, deixar de pagar, cancelar contratos de uma hora para outra também não é uma boa prática de integridade organizacional. Então, acho que são esses elementos, Milena. Olha, Daniel, a gente tem uma participação aqui no Facebook da Rádio Antena 1, do Marlon Henning, e ele mora nos Estados Unidos, em Connecticut. E ele está contando aqui que lá, nesse momento, o que está acontecendo? Eles estão colocando o exército nas ruas e só liberando mesmo algumas pessoas para as funções bem essenciais, né? E isso é uma coisa que preocupa ele. Até quando vai essa questão do essencial, né? A Alessandra Nogueira, no Facebook da BMI, está querendo uma reflexão de vocês a respeito do pensamento antifrágil nas empresas. É um conceito bastante interessante esse, né? Não é a questão da dureza, da flexibilidade, da volta à forma ao normal, né, dentro das empresas. E a Priscila Camilo, ela está questionando sobre o novo papel das consultorias. Eu posso começar a falar? Vamos lá.
sobre a questão do antifrágil, eu faço uma correlação já há muito tempo que, no passado, aqui próximo até, o líder, como a Ana e o Daniel falaram, eu faço analogia com o super-herói, né? Ele tinha que ser o Superman, onde a fraqueza não estava nele, estava fora, né, na Kryptonita. Ele tinha que salvar o planeta sozinho, ele tinha que ter a força sozinho, o poder sozinho. E isso já passou. Hoje a gente está na era da Liga da Justiça, onde são vários heróis, cada um com uma fragilidade, cada um com uma fortaleza, e a junção de todos faz com que eles salvem o planeta. Né? Eles podem mostrar as suas fraquezas, eles até brigam um pouco entre eles, mas buscando uma forma de ação coletiva. Então, o líder que ainda não percebeu que ele não precisa mais ter respostas para tudo, que ele pode dizer, eu não sei, vamos construir junto essa resposta que hoje o mundo está precisando, é o líder que a gente espera que tenha. Então, a vulnerabilidade, a fragilidade é do ser humano. E o líder, ele é um ser humano. Então, deixar essa casca corporativa, né? Ontem eu estava numa outra live com 3 grandes bancos e eles falaram uma coisa interessante, né? Parece que a catraca das empresas, lá onde a gente, né, passa para dentro da organização, faz com que alguma coisa aconteça lá, que a gente se veste com uma carcaça de eu tenho que ser dura, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser, né, tenho que ter poder. E isso, graças a Deus, está mudando. E aí aproxima as pessoas, aí engaja os profissionais, aí motiva os profissionais a terem espaço para trazer suas sugestões, seus pontos de vista e co-criarem resultados. E o que a Ana disse, que hoje, uma coisa maravilhosa, né? Eu sempre vou olhar o lado bom do que a gente está vivendo, né? Claro, com medo, com ansiedade, com angústia, mas o lado bom de tudo isso é essa colaboração que está acontecendo entre as organizações em prol dos objetivos das pessoas. Então, até as competências que estão sendo hoje mais buscadas, isso em só 4, 6 semanas aí, a gente claramente já percebe a necessidade de buscar empatia nos profissionais, saber se colocar no lugar do outro, a rápida capacidade de adaptação, de flexibilização, está fazendo toda a diferença. Então, a resistência à frustração, porque muitos projetos que os profissionais estavam levando como uma prioridade máxima, da noite podia deixar de ser prioridade. Então, essa resistência, essa resiliência tem sido hoje muito valorizada no mercado. Mas alguém quer comentar ou a gente pode seguir para as próximas perguntas? Eu poderia só completar o que a Sofia disse. Diga. Que de uma forma otimista, haverá desemprego, mas haverá muito emprego e vão faltar pessoas para aqueles empregos. Então, na minha visão otimista, algumas empresas vão desaparecer, mas milhares de outras vão surgir. Tem empregos que nem existem ainda, que vão existir de uma forma muito rápida. Então, eu acho que ninguém tem a resposta, isso é o imponderável, vai ser rápido. Não estou falando de economia, porque eu acho que o Brasil nem tinha saído de onde estava, nem fez a lição de casa e chegou o corona. Eu acho que economista, em geral, é pessimista. Todas as crises que a gente passou no nosso setor, falta gente, sempre falta gente. Só não falta na indefinição. Mas ou é por uma crise, ou é por uma notícia boa, gente qualificada nesse país está sempre em falta, e em países emergentes. Então, eu diria o seguinte, agora é hora, as pessoas sentam lá no nosso divã, de nós 3, e só reclamam das empresas, que as empresas estão muito chatas, que elas não aguentam mais o emprego. Isso é todo santo dia. Então, eu acho que agora é a hora das pessoas terem coragem, resiliência, arregaçar a manga, trabalhar duro, autoconhecimento. O que eu posso fazer para ser protagonista nesse momento e não ficar do outro lado, eu era tão feliz, eu ganhava mais, eu era isso, eu era aquilo. Você era, o mundo já mudou. Então, aceite isso com humildade e esteja pronto para se preparar,
o que tem de curso online, gratuito, olha só, coisas que a gente nunca imaginou, né? Estão aí disponíveis. Aceitem isso com humildade e com autoconhecimento para ser protagonista desse novo mundo, que já mudou, que já mudou. Já estava morto. Né, eu percebi até que eu não respondi uma pergunta de uma colega que perguntou o papel das consultorias de gestão de pessoas nesse momento. Bem rapidinho, eu digo assim... a Priscila Camilo. Isso, a Priscila perguntou isso, e muito providencial, Priscila, para contar que na crise de 1990, que a minha empresa só tinha 2 anos, eu, óbvio, estava apavorada, eu tinha 27 anos de idade na época. O José Augusto Minarelli, que é também um grande profissional de recursos humanos, ele me ligou e falou, olha, eu acho que essa é a tua primeira crise, então senta aí que eu quero te dar uns conselhos. E ele me disse assim, não é momento de você chorar, é momento de você dar o ombro, porque o teu cliente está mais assustado que você. É o momento de você fazer trabalho de graça, porque ele está precisando de apoio. E as empresas vão reconhecer isso depois. Então, eu acho que o papel da consultoria em apoiar nesse momento o seu cliente, porque às vezes a gente também acha que eles são grandes, que eles não precisam de nada, não só a pessoa jurídica, hein? A pessoa física que está lá. Então, é um momento de arregaçar as mangas, a gente está fazendo, acho que todos nós, um monte de trabalho pro bono, abrindo as nossas plataformas digitais para apoiar as empresas agora a recrutar rapidamente, gratuitamente, a treinar as pessoas em gestão remota, em liderança remota. Então, é a hora da consultoria ajudar. O resultado disso vai vir depois. Então, esse o recado que eu dou para todo mundo. Eu vi que tem vários consultores nos assistindo. Sim, tem muita gente. Momento. Nós estamos com cerca de 2.000 pessoas nos acompanhando online nesse momento. A Sofia falou da pessoa, mas do lado do CEO, do conselho, é acolher para que ele mantenha a sanidade e, em colaboração, faça o que o Daniel falou. Agora, a agenda é o capital humano, que por muitos anos ela era uma agenda, não era nem C-Level, né? Depois passou a C-Level e agora ela está perdida no meio de tantas demandas. Então, é isso. A gente está caminhando para os minutos finais. Deixa o Daniel falar mais. Minutos finais. Eu quero passar a última pergunta para o Daniel. Daniel, eu separei aqui alguns comentários dos nossos espectadores. A gente está com cerca de 2.000 pessoas nos acompanhando ao vivo nesse momento, nas 4 mídias que a gente disponibilizou essa live, e tem muita gente participando mesmo. Então, olha, Daniel, para você, vou juntar 2 aqui e tenho mais uma pergunta minha aqui também. João Carlos Rocha, ele é consultor de carreira. Ele está perguntando assim, quais são as soft skills mais valorizadas neste momento de crise e que serão pós-Covid? A Sofia já comentou algumas, mas acho que é legal a gente expor de uma forma bem didática, umas 4 ou 5 pelo menos, para ficar bem claro isso para a audiência. O Acúcio Maia está dizendo o seguinte, Covid-19, já ficou claro que está acelerando a transformação digital. E o que mais está sendo transformado dentro das empresas, na opinião de vocês? E eu queria somar a minha pergunta, Daniel, para você, que é a seguinte, quais são as principais perguntas ou as principais reflexões que a liderança não pode deixar de fazer nesse momento de crise, já pensando no momento de pós-Covid-19? Porque nós, como pessoas comuns, né, vamos dizer assim, na nossa vida civil, a gente já está se questionando, será que a gente tem que estar presente no nosso trabalho mesmo? Será que precisamos ir e voltar na mesma hora que todo mundo? Esse horário comercial faz sentido? Será que em todos os eventos a gente tem que fazer presença também? Será que trabalhos domésticos têm identidade de gênero? Ou é só o ser humano que tem? A nossa cabeça já está fervilhando, né? Daniel, com você. Bom, várias perguntas em uma aqui, né? Acho que, se eu puder resumir, né, do ponto de vista mais didático e objetivo, eu salientaria 3 competências soft skills, né? Tanto de liderança como de colaboradores individuais, né? A primeira é uma questão de adaptabilidade, né? Muito mais do que coeficiente intelectual, hoje em dia o que vale é quem se adapta rápido a esses modelos mais fluidos e mais ágeis que nós estamos sendo desafiados. Acho que a segunda coisa é uma influência sem autoridade. A gente está saindo daqueles organogramas muito hierárquicos e lineares, né? Mais militares no seu design, que são muito úteis quando
você precisa tomar decisões uníssonas em uma guerra, por exemplo, em alguma adversidade muito imediata. Mas para longo prazo, não necessariamente é o melhor formato. Então, a gente precisa, de verdade, aprender a influenciar de uma forma mais ampla, mais horizontal e menos apegada a cargos. Enfim, a Ana falou bastante sobre os CIS, né, os vários TIFs que nos foram apresentados nesses últimos anos, né? E esse ponto que você está abordando aqui, o pessoal estava realmente comentando aqui, o Marcelo Cury estava falando sobre essa questão da hierarquia e também o Antônio Werneck. Exato. Pois é, esse é o tema, né? E a terceira é gestão de ambiguidade e complexidade, né? A gente está vivendo cada vez menos certezas, cada vez menos previsibilidade. Quem não conseguir ter autoconhecimento e equilíbrio para lidar com esses ambientes, onde a nossa capacidade cognitiva ela é ultrapassada, a inteligência artificial é isso, né? Quer dizer, é uma complexidade que nós humanos não conseguimos alcançar. Se a gente não conseguir fazer gestão de complexidade e ambiguidade, certamente o nosso impacto será menor, né? E aí, voltando para o mundo corporativo, que é a tua questão, matriz de risco. Então, acho que as matrizes de risco serão todas revisitadas pelos conselhos e pela alta liderança. A questão do que é, de fato, fundamento de gestão e aquilo que é supérfluo. Então, acho que as empresas vão entrar num modo mais minimalista, menos barroco. E acho que a gente vai se questionar também quais são as oportunidades que surgirão pós-crise. Fusões e aquisições, novos modelos inovadores, novas buscas de eficiência, novos vínculos de trabalho. Acho que todo mundo vai entrar num modo mais curioso, digamos assim. E assim eu espero, inclusive, que a gente saia desta crise, tá? Eu vou passar para as meninas, para as considerações finais. Enquanto isso, eu vou dando uma olhadinha aqui se tem mais alguma observação, alguma pergunta para a gente fazer nesses últimos minutinhos. Ana Paula, rapidamente, qual é a sua consideração final? Qual que você acha que é a essência desse nosso painel hoje, a mensagem principal, ou se quiser agregar mais uma nova mensagem? Para mim, de novo, já mudou, quem não mudou já ficou para trás. E não se faça de vítima, seja líder dessa mudança, da forma que você conseguir. Peça ajuda. É isso. Muito bem. Sofia, você. Tem um ditado antigo que fala assim, numa crise, qual vai ser o teu papel? Se você vai chorar e reclamar, ou se você vai vender lenço para quem está chorando. Eu acho que é esse o ponto que todos nós temos que ter. Chorar não paga conta, chorar só dá ruga. Então, eu acho que a gente tem sim que buscar força, todo indivíduo tem uma força interior, sabemos que os problemas nesse momento são inúmeros, né? Eu tenho meu papai e minha mamãe com 90 anos em casa, quer dizer, não dá para dizer que não estou angustiada, mas a gente tem que buscar uma força interior, porque essa união de todos juntos, por uma causa maior, que é a causa da vida, vai fazer toda a diferença nesse momento. E eu espero que todos nós podemos nos dar a mão e passar isso. O povo brasileiro é muito unido, está aprendendo a ser solidário, e esse é o caminho da grande transformação que o Brasil vai viver. Daniel, se você pudesse fazer uma amarração sobre essa nossa live, aproveitando as pessoas que estão entrando agora no finalzinho, para elas não perderem tanto do conteúdo, como é que você costuraria esse painel? Qual que seria a sua conclusão final? O que ficou aqui de mais importante para você? Bom, primeiro, um agradecimento aqui à Sofia, né, e à Ana Paula, que aceitaram o meu convite para a gente fazer esse trio, né? A Sofia, uma amiga de vida, né, uma pessoa que eu admiro tanto, e a Ana Paula também, uma liderança feminina absolutamente referência no Brasil. Então, estou muito feliz de dividir essa manhã com as duas. E você também, né, Milena? Eu acho que hoje a gente aprendeu a fazer uma live profissional, hein, Sofia? Opa! Fato outro patamar, né? E obrigado por trazer também a sensibilidade de Libras, que é uma sensibilidade da sua parte. Eu acho que a nossa live foi muito mais especial por isso, né? Eu vejo, na verdade, o nosso movimento, que é um movimento pequeno, um movimento micro, mas com muita intensidade dos indivíduos que aqui estão, né? A gente, assim, as nossas empresas convivem nesta arena de capital humano há muito tempo. E quando eu fiz o convite para a Sofia e para a Ana, foi justamente para a gente dar o exemplo, né?
de empresas que estão no mesmo setor e que precisam se ajudar e atuarem juntas em prol de uma causa que é coletiva. Então, o que sai para mim é, primeiro, eu tenho um lema sempre, falo isso com os meus colaboradores, que é a gente tem que caminhar para frente. Assim, a gente não pode ficar muito lamentando aquilo que nos é apresentado. É isso que faz diferença na nossa vida, na minha opinião. Aprendi isso com os meus pais e é isso que tem guiado a minha forma de conduzir os negócios e conduzir minha vida, né? Então, eu acho que é isso. Acho que a gente tem que caminhar para frente. Uma crise como essa é novidade para todo mundo. A gente está cometendo erros, mas a gente também está fazendo muitas coisas novas acertadas, né? Novas crises virão, algumas a gente não vai ter sido capaz de prever, e tomara que as lições aprendidas desta sejam úteis para a próxima que está por vir ainda. É isso aí. Gente, eu quero agradecer a participação de todas as pessoas que estiveram conosco nessa live pela manhã. Muitas pessoas. É sinal de que realmente essa live que foi preparada com muito carinho fez sentido e ocupou, né, um papel de relevância na inspiração. As pessoas não param de dar parabéns aqui nos comentários, tanto do YouTube da BNI, quanto nos grupos de Facebook, dizendo que realmente foi maravilhosa a oportunidade de ouvi-los, importantes temas para discussão, vocês compartilharam com pensamentos, foram muitos insights, desejando saúde e saudações aí para todos vocês e agradecendo muito. O pessoal realmente gostou muito, então parabéns a vocês três, pela trajetória de vocês, pelo papel que vocês ocupam na sociedade. Que bom poder contar com vocês e principalmente nesse momento dando conteúdo e também se expondo, se posicionando, um momento de crise que é um terreno tão vulnerável, é muito complicado a gente dizer vai para lá ou vai para cá, identificar para onde o vento sopra, mas a gente precisa de pessoas corajosas que estejam se posicionando e liderando, porque realmente, como o Daniel falou, a gente tem que tentar, tem que testar, e aí não deu certo, tem que ter a habilidade, a flexibilidade, não é também como a Ana Paula e a Sofia falaram, a humildade de voltar e reorganizar esse caminho. Então, parabéns a todos vocês, obrigada pela confiança no meu trabalho, obrigada pelo convite, foi uma grande satisfação estar com vocês. Muito obrigada a todos. Muito obrigada. Parabéns, então, à BNI pela realização desta live. Muito obrigada e parabéns também ao apoio de mídia da Rádio Antena 1, que não só toca música, mas está tocando notícia aqui, porque esse é um momento também, aí já é um exemplo de reposicionamento, né? E também está tocando as informações para os ouvintes. Daniel Mota, da Blue Management Institute, muito obrigada. Ana Paula Chagas, da Heidrick Struggle to Get, muito obrigada. Sofia Esteves, da Companhia de Talento, muito obrigada. Obrigada aos tradutores e intérpretes, James Ramos e Roberto Cardoso. Gente, uma ótima semana a todos vocês. Essa live vai ficar disponível no YouTube da BNI para vocês, tá bom? Bom trabalho a todos, sucesso, saúde e quem puder, vamos ver se os convidados vão concordar. Fique em casa, Fique em casa. Isso? É isso, fique em casa.